do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, Facebook/do jeito do Jonas. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade, uma personalidade a nível estadual e nacional. Ele que é um dos professores conceituados na área eleitoral, advogado eleitoral, pós-graduado, professor de direito, meu amigo, pela misericórdia de Deus, que eu tenho bons amigos, e agradeço muito a presença hoje aqui, que muito me envaidece, doutor Alexandre Rolo. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Jonas. Você sabe que eu assisto muito os seus programas, né? E eu sempre pensei o seguinte, um dia o Jonas há de me convidar. E esse dia chegou, estou muito honrado e muito agradecido de estar aqui com você. Poxa, se eu soubesse, teria convidado muito antes. Nós já estamos aqui há 27 meses, todos os dias fazendo esse programa, e é uma honra receber pessoas que vêm aqui para poder passar uma mensagem para quem nos assiste, passar conhecimento. É muito importante isso, doutor, muito importante mesmo. E por que que o doutor Alexandre Rolo foi trabalhar justamente na área de advocacia eleitoral, no direito eleitoral? Na verdade, o meu contato, eu costumo até nas aulas que eu dou, costumo brincar com os alunos, né, Jonas? Que o meu contato com o direito eleitoral começou na década de 60, antes ainda de eu ter nascido, porque eu nasci em 1971, e na década de 70 começou meu contato... Papai ficava estudando na cama e você ficava ouvindo. Não, na verdade o meu pai conheceu a minha mãe, o meu pai na época que conheceu a minha mãe, ele era funcionário do Tribunal Regional Eleitoral, e ele conheceu a minha mãe justamente tirando o título de eleitor. Então minha mãe foi tirar o título de eleitor, e meu pai atendeu a minha mãe no balcão, conversa vai, conversa vem, estão casados até foi hoje. Foi tirar o título de eleitor e tirou a sorte grande. Então antes de eu nascer, eu já tinha esse contato, assim, entre aspas, né, com a sua origem, lá, aquela pontinha do passado, a sua origem nasce no Tribunal Eleitoral. Eu era um anjinho ainda no céu, a cegonha ainda não tinha passado e já tinha começado esse contato com o direito. E quando ela passava, ela falava, espera que o Tribunal Eleitoral está de greve. Doutor, direito eleitoral, nós estamos saindo aí de uma grande reforma eleitoral, onde foram mudadas as leis, onde todas as propostas foram aprovadas, ou não? Não, na verdade não. Na verdade não. O que aconteceu é o seguinte, fala-se, Jonas, em reforma política, você sabe disso, há pelo menos 30 anos. Então há 30 anos o tema reforma política está na pauta do Congresso Nacional. E lamentavelmente a reforma política é uma reforma que nunca é aprovada, porque os partidos políticos, eles pensam cada um nos seus próprios interesses políticos. Uhum. Então os partidos políticos são egoístas. Então, como cada um tem a sua reforma política, o partido A tem a sua, o partido B tem a sua, cada um tem uma própria reforma política, não há consenso. E a falta de consenso faz com que a reforma política seja um tema recorrente, entra ano e sai ano, e nunca é aprovada a tal da reforma política. Onde está? Por causa da falta do consenso. Onde está o erro? A disseminação de partidos políticos são aqueles históricos que marcam mais cerradamente, ou são aqueles partidos mais fisiológicos que não permitem que as coisas sejam aprovadas? Onde fica o erro nisso tudo? Na verdade, eu posso dizer que nós temos uma série de erros. A gente tem erro que passa pelo financiamento das campanhas eleitorais, o financiamento empresarial, que a gente pode tratar daqui a pouco a respeito. A gente tem o erro de colocar o legislador para mudar as regras do jogo, sendo que ele foi eleito com aquelas regras. Então, esse é o pior de todos os vícios. Pois quer dizer, fica difícil. Se eu ganhei com essa regra, por que eu vou mudar essa regra? Exatamente. Então nós temos uma reclamação que é com o nosso sistema proporcional, aquele sistema que elege vereadores e deputados, basicamente o sistema proporcional. Todo mundo reclama do sistema proporcional aqui no Brasil, fala-se em distritão, fala-se em lista aberta, lista fechada, voto proporcional, voto distrital puro, distrital misto. Só que não se consegue mudar isso, por quê? Porque o deputado que está lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal, ele foi eleito no atual sistema. E ele tem medo de mudar esse atual sistema e não conseguir mais se eleger. Mas, doutor, o nosso sistema é ruim ou é mal explicado? Porque fala assim, voto em lista. O nosso voto é em lista, só que é lista aberta. Fala assim, voto em legenda. O nosso voto é na legenda. Quando você vai votar, você vota uma dezena, que é o partido. Vai votar lá 2510 no deputado federal, 2.510. 25 é o partido. Depois que você votou no partido, o partido tem uma lista e naquela lista você escolhe o 10. E daquela lista, os mais votados é que são eleitos quando se atinge o coeficiente eleitoral.
Quer dizer, o sistema é ruim ou é mal explicado? Não, o sistema não é de todo ruim. Eu concordo com esse seu ponto de vista. Eu acho que o sistema proporcional aqui adotado no Brasil, em listas abertas, que é o nosso caso, não é um sistema ruim. Ele não é um sistema perfeito. Não. Agora eu pergunto para você. Existe? Pois é, esse é o ponto. Qual é o sistema perfeito? O distritão é perfeito? Não. O distritão não é perfeito, está muito longe de ser pior perfeito. Que o atual. Eu acho que é pior que o atual. Porque com o distritão, para deputado federal, por exemplo, aqui em São Paulo nós temos, você sabe, 70 deputados federais. E 94 estaduais. 94 estaduais. Pelo distritão, se a gente falar de deputados federais, pelo distritão estariam eleitos os 70 deputados federais mais votados. Então, por um lado é interessante, porque a gente há de pensar, o nosso telespectador que nos vê, nos ouve, vai pensar o seguinte... é justo. É justo porque os mais votados estão eleitos, mas tem uma série de problemas por trás. Aí você não precisa de partido. Uma das coisas que está Você vai trabalhar só para você. Uma das coisas que está por trás desse sistema do distritão aí, que é horrível, é que o distritão encarece, aumenta o custo das campanhas eleitorais. Por quê? Porque para eu estar entre os top 70, para eu me eleger, eu vou ter que fazer campanhas cada vez mais milionárias, cada vez mais ricas, para poder ficar entre os 70. Outra dificuldade, acaba com as minorias. O nosso sistema atual, proporcional em listas abertas, garante a participação das minorias. O distritão, você acaba com as minorias. Os mais ricos vão se eleger. São só os mais ricos e os mais conhecidos. Então, o mais famoso, nada contra, é o Celso Russomano, porque tem um programa na televisão, é o Tiririca, porque é conhecido como palhaço, é o Romário Rio de Janeiro e é senador. Mas foi deputado. Serviria para dar um exemplo. Então, elegeu numa eleição só e foi eleito Popó, Tiririca, Romário. Então, ou são os milionários que vão se eleger, são as pessoas que estão na mídia. Ou as personalidades que são conhecidas. Aí eu pergunto, doutor, sendo bastante incoerente com o que eu acredito, o Armando Falcão tinha razão? Em relação ao quê? Quando ele obrigou as pessoas a ficarem na frente de uma câmera dizendo nome, número... Você diz a Lei Falcão? Não, eu sou contra a Lei Falcão. Mas a minha pergunta, ele tinha razão? Não, eu sou contra a Lei Falcão. Acho que eu fui muito fundo, né, doutor? Foi, exagerou. Eu acho que a gente não precisa voltar aquilo, mas insisto, fazer reforma política pedindo para que os próprios legisladores que foram eleitos com o atual sistema, que eles mexam no próprio sistema, então, realmente doutor, mas aí eu dou a grande sugestão, eu vou salvar a pátria. Vamos fazer um grupo elitizado, de cabeças pensantes, para que essas pessoas façam uma lei eleitoral. Só que para eu aprovar a feitura disso, eu preciso de aprovação da Câmara dos Deputados. Acabou a conversa, doutor. A gente dá a volta e cai no mesmo lugar. Acabou, é o cachorro correndo atrás do rabo. Que seria uma constituinte exclusiva que já se falou. Tem que ser aprovada onde? No Congresso Nacional. É óbvio que não passa da mesma forma como não passa a reforma política. Justamente para não mexer nessas regras. Do que passou, o que é importante? Se bem que não passou nada, né? Porque tudo o que foi aprovado ainda volta para uma segunda votação e ainda vai para o Senado. É bom que se diga, você lembrou bem, que essa questão da reforma política está sendo tratada na forma de PEC, Proposta de Emenda Constitucional. E para eu alterar a Constituição Federal, o que eu preciso ter? 2 turnos de votação na Câmara e 2 turnos de votação no Senado. Então nós temos que ter 4 votações. Sim, tivemos Por enquanto o que teve foi uma. 1/4. Então, 1/4 do necessário. Então, por enquanto, como você disse... É que no Senado passa tudo, né, doutor? Eu acho que não. Sabe por quê? Eu acho que não. Uma das coisas que foi aprovada em primeiro turno na Câmara Federal é o mandato de 5 anos para todos os mandatos. Sim. Então, 5 anos. O que significa que para o senador reduziria. Doutor, agora eu vou esculhambar meu programa. Passou 5 anos sem reeleição. Isso. Mas deputado também vai para 5 anos. Deputado vai para 5 anos. Mas com reeleição? Com reeleição. Doutor, me ajuda aí, doutor. Pois é. Então vamos lá. Se vai para 5 anos porque não tem reeleição, o deputado vai para 5 anos com reeleição, não fica sem sentido? Eu acho que a ideia da Câmara Federal foi a seguinte: vamos uniformizar o tempo de mandato. Então, todos os mandatos agora terão 5 anos. Essa foi a ideia. Ao passo que
Atualmente, como é que funciona? Todos os mandatos têm 4 anos, com exceção de senador. Que o mandato 8. de senador tem 8 anos. Então, o que a Câmara Federal fez por enquanto? Aumentou o tempo do mandato de todo mundo, de 4 para 5, só o de senador é que vai cair de 8 para 5. Então, quer me parecer, eu acredito que o Senado não vai aprovar essa redução. O que o Senado deve fazer, se for o caso... Porque mexe no deles. No deles, exatamente. Vamos mexer em tudo, menos no meu. Exatamente. Tem aquele livrinho, né? Quem mexeu no meu queijo? Conhece? Fantástico. Se você não leu, leia. Quem mexeu no meu queijo. É um livrinho de 30 páginas. Vale a pena, doutor? O que deve acontecer no Senado é eles fazerem mandatos de 10 anos para senador. Então seria um mandato de 10 anos? Seriam 10 anos. Seriam 5 anos renováveis de 1/3 e 2/3, que nem é hoje, né? Sei. Hoje 4 anos renova 1/3, mais 4 anos 2/3. E são 8 anos de mandato. Eles iriam para 10 anos. Eles iriam para 10 anos e renova 1/3 em 5 anos e 2/3 em outros 5 anos. Eduardo Suplicy foi eleito em 1990 dizendo que era radicalmente contra 8 anos e contra a reeleição de senador. Ficou 24. Pois é. Ele era contra 8 e ficou pois 24. E outra coisa que caiu, então, que foi aprovada por enquanto na Câmara Federal, como a gente já acabou de dizer, foi a reeleição para o Executivo. Então, o prefeito, o governador e o presidente da República não poderiam mais se reeleger. Isso também em primeiro turno. Tudo primeiro turno. Então, eles teriam um mandato de 5 anos, sem possibilidade de reeleição. Por que não 4, doutor? É muito 4. A ideia lá na Câmara Federal, certa ou errada, eu não sei, mas a ideia foi a seguinte: como nós estamos acabando com a reeleição, que em tese possibilitaria 8 anos de mandato, nós acabamos com a reeleição, mas nós ampliamos mais 1 ano de mandato. Então seriam 5 anos. 4 anos seria pouco. Tem um governante ruim por 5 anos, praticamente imexível, né? Com aspas no imexível do Magri. Mas praticamente imexível seria uma cruz para carregar. Uma coisa que poderia ser uma solução para isso, Jonas, seria o recall, né? O recall que nem foi discutido no Congresso Nacional. E não será. Onde você tivesse a possibilidade de fazer uma reavaliação com efeito em vários países do primeiro mundo. Exatamente. Então você teria 5 anos de mandato, mas durante o curso do mandato você poderia convocar um recall para saber se a população quer ou não a continuidade. Outra coisa que passa também, eu acho que passa na Câmara e passa no Senado, é a diminuição da idade mínima para deputado e senador. Que maravilha, hein, doutor? Vai mudar a vida do país. Pois é. Quando você puder eleger deputado com 18 anos. Pois é. Porque o deputado hoje, ele é obrigado a esperar o filho dele fazer 21 para colocar como deputado federal, ele quer colocar com 18, é isso? Exato, uma das alterações foi essa, a redução da idade. Então, essa passa. Senador, é capaz. Essa passa. Senador, por exemplo, era 35 anos, está caindo para 30. Governador eram 30 anos, está caindo para 29. Deputado eram 21 anos, está caindo para 18. Como você disse, isso vai mudar. Vereador deve ir para 16. Não, vereador está mantido os 18. Me ajuda aí, doutor. Está mantido os 18, mas é como você falou, isso vai mudar para o Brasil. Agora o Brasil vai para frente, né? Reduziu, você vai poder ser deputado federal com 18 anos. E geralmente quem entra nessas vagas são aquelas pessoas já de carta marcada, que são os filhos, são os netos, né? A dinastia que se perpetua. Doutor, nós vamos a um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos, mas antes eu quero falar para você de inovar ideias. Inovar ideias é um jeito diferente de você encarar o mundo através do relacionamento interpessoal. O professor Rubens Marcon ministra um curso de oratória e postura que é muito importante para você que está me assistindo, você que gosta de falar em público, você que precisa falar na igreja, na reunião de família, na reunião de trabalho, você que às vezes pensa até num cargo eletivo, mas você tem dificuldade na dicção, quando você começa a falar, a voz falha, começa a transpirar, você fica ofegante. Faça um treinamento com o professor Rubens Marcon. Está aqui no seu caractere, anote aí www.inovarideias.com.br ou agende um coaching, um treinamento grátis para que você veja, para que você conheça sem nenhum compromisso, pelo telefone 981611121. Inovar Ideias vai mudar a sua vida. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas.
volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas. Como eu falei no começo, jonasgrebe@ig.com.br ou no Facebook, Facebook.com/Do Jeito do Jonas, são as formas que você tem de comunicar-se conosco. E falei também de Inovar Ideias, www.inovarideias.com.br é uma maneira nova de você encarar a vida através do relacionamento interpessoal, através da oratória e da postura. Estou recebendo hoje aqui, o que me causa muito orgulho, o professor Alexandre Rolo, professor de Direito Eleitoral, mestre e um proeminente advogado, um advogado de causas importantes. É isso, doutor? Mais ou menos. Mais ou menos. Você é amigo, então você elogia bastante. Amigo mas elogia. É mais ou menos por aí, é isso aí. Doutor, distrital misto, qual é o melhor sistema? Jonas, olha, voltando àquilo que a gente acabou de falar. Eu quero só ressaltar que para mim o melhor é o que está atualmente. É o que está atualmente. Na minha opinião, okay. Sim. Bom, só falta ser melhor explicado. Eu insisto em dizer o seguinte, que não há sistema eleitoral perfeito. Ok. Qualquer que seja o sistema eleitoral, vai ter alguém que vai criticar e vai ter razão na crítica, não digo que não tenha. Eu digo que o nosso sistema não é dos piores, realmente, garante a participação de vários partidos, porque no sistema nosso, o proporcional em listas abertas, o que importa, você sabe, é a votação do partido. Sim. Então, para o nosso espectador entender, se o partido A faz 20% dos votos, elege 20% das cadeiras. Se o partido B faz 15% dos votos, elege 15% das cadeiras e assim sucessivamente. Okay. Para simplificar. É claro Sim. que tem aquelas contas de quociente eleitoral, quociente partidário, mas basicamente é isso. Então, o partido vai eleger o número de cadeiras proporcional à sua votação. Por isso que os 2 primeiros dígitos, você já falou, os 2 primeiros dígitos, quando a gente vota, é o número justamente do partido. É o número do partido. Então, quanto maior a votação do partido, mais cadeiras, mais vereadores, por exemplo, aquele partido vai eleger. Então, vamos lá. Não existe sistema eleitoral perfeito. Para o meu ponto de vista, qual seria o melhor? Seria o distrital misto. Eu sou a favor do distrital misto meio a meio. Para deputado estadual e para deputado federal. Então, por exemplo, meio a meio. Vamos pegar deputado federal. 70 deputados federais 35, em São 35. Paulo. Divide o estado de São Paulo por 35 distritos. Cada distrito elege um deputado federal. Então, nós já temos 35 deputados federais eleitos. E os outros 35 seriam eleitos na forma atual, proporcional em listas abertas. Mas os candidatos seriam candidatos nos 2 segmentos? Tanto no distrito quanto não? Não seriam nos 2 segmentos. Nós teríamos candidatos... praticamente 2 eleições. 2 eleições. Nós teríamos candidatos majoritários, na verdade, em cada distrito a eleição é majoritária. Porque em cada distrito, um só vai ser eleito. É como se fosse uma eleição para prefeito. E cada partido pode lançar mais de um candidato? Tanto faz. No distrito, eu até acho que não. Eu acho que cada partido lançaria apenas um candidato. Cada partido lançaria um candidato se elege. Só o mais votado se elege em cada um dos 35 distritos. E os outros 35 são eleitos nas listas proporcionais do jeito que é hoje. Doutor, essa medida de que aprovando essa PEC, que aliás, diga-se de passagem, com essa nós passaremos a ter 73 emendas na Constituição, que já virou uma concha de retalhos, passou da hora de se fazer uma Constituição nova, porque as nossas Constituições, nenhuma passou de 20 anos, essa tem 24, quer dizer, né, 24, mais, já 26 anos, 26 anos, passou 27, da hora de fazer. 27. Mas então nós teremos aí 73 emendas, daqui a pouco as emendas serão maiores do que a Constituição. Mas eu acho que o mais casuístico de todos os itens dessa reforma é a janela de 30 dias após a promulgação da PEC. Quer dizer, a PEC saiu 30 dias, farra do boi, cada um vai para o partido que quiser, abandona as bases. Doutor, me ajuda, doutor. Assim eu não aguento meu país, doutor. É chamada, essa janela já está sendo chamada, apelidada de janela da infidelidade. Da infidelidade? Então é a janela da infidelidade. Como é que funcionaria se... Deputado é obrigado, para entrar no Congresso, a ter camisinha no bolso? Não, por quê, doutor? Então, como é que é a janela da infidelidade? Uma vez promulgada a emenda constitucional, essa proposta de emenda constitucional, a partir do momento que ela for promulgada, todos os mandatários teriam prazo de 30 dias a partir da promulgação para mudar de partido. Então, quem quiser mudar de partido teria essa janela da infidelidade aí, janela de 30 dias para mudar de partido. E absurda. O que os deputados falaram é o seguinte, como o Supremo Tribunal Federal acabou de decidir recentemente, você há de lembrar disso,
que mandatos majoritários não estão sujeitos à regra de infidelidade partidária, que foi o caso da senadora Marta Suplicy. Sim. O que aconteceu no caso da Porque senadora Marta? Porque é voto majoritário. Senador é majoritário. Sim. Então, a senadora Marta saiu do PT, aí começou aquela discussão. Praticou ato de infidelidade partidária ou não, vai ser cassado ou não vai ser cassado. Aqui que o Supremo Tribunal Federal entendeu. Mandatos majoritários não têm infidelidade partidária, então pode mudar de partido. Então, o que os deputados falaram? Os deputados falaram o seguinte, olha, se os majoritários podem mudar de partido, nada mais justo que nós, proporcionais, tenhamos pelo menos uma janela de 30 dias para mudança de partido. Então, eles criaram aí essa chamada janela da infidelidade. Eu acho um absurdo, eu acho que realmente trabalha contra a democracia, mas eu não esperava outra coisa dos nossos dignos parlamentares do que um casuísmo a favor deles mesmos. Doutor, urna eletrônica. O senhor gosta da urna eletrônica, aprova, acha que ela é infalível? O que o senhor pensa da urna eletrônica? Olha, boa pergunta essa, Jonas. Eu diria o seguinte, eu não digo que a urna seja infalível, eu não chego a dizer isso. Mas eu digo com toda certeza o seguinte, entre a urna anterior, que era uma urna de lona, você lembra, cédula de papel. Votei muito nela. A gente tinha que fazer apuração, etc e tal. Entre aquela urna do passado e a urna atual, eu prefiro a urna atual. Agora, daí a dizer que a urna seja 100% perfeita, eu não chego a esse ponto. Eu insisto, entre a urna de lona e a urna eletrônica, eu prefiro a urna eletrônica. O que foi aprovado, então, em termos de urna eletrônica, que tem o lado bom e o lado ruim? Ela passa a emitir recibo. Ela passa a emitir Isso é bom porque quando você compra o voto, a pessoa tem que te trazer o recibo. Não. Para ficar claro, Essa questão, para o eleitor entender, essa questão de imprimir o voto, a urna, então, passa a imprimir o voto, o eleitor pega aquela impressão, põe na urna, confere se está ok aquilo que ele digitou na urna eletrônica, então é feita uma conferência e aí ele deposita isso na urna. Ou seja, ninguém vai Ele não vai ficar com uma cópia? Nada, pelo amor de Deus, porque isso acaba com o sigilo do voto. Claro, acaba com o sigilo do voto, porque ele vai ser obrigado a levar lá pro patrão, Sim. entre aspas, né? Que comprou o voto dele. Que comprou o voto dele, olha, tá aqui, eu votei e tal. Não. Então não, então ele vota na urna eletrônica, tem uma impressão daquele voto, ele confere e deposita numa outra urna. Para que isso? Para que seja possível verificar se o resultado da urna eletrônica está igual ao resultado da urna de lona. Então, com isso, você pode fazer uma espécie de auditoria na urna. Porque você pode fazer por amostragem. Você pega uma urna de cada cidade, por exemplo, ou de cada 10 em cada estado. Então, a vantagem você faz uma amostragem. A vantagem é essa de você ter a possibilidade de uma auditoria, um confronto entre o resultado da urna eletrônica e da urna de lona. Isso é bom. Qual que é o lado ruim disso, Jonas? O custo para se imprimir o voto. Porque as urnas atualmente, as urnas eletrônicas, salvo o melhor juízo... Você compra um pãozinho na padaria, eles imprimem o recibo, doutor. Mas é aí que tá. A urna hoje, salvo o melhor juízo, ela não está equipada com impressora. Então não tem urna com impressora acoplada. Tem que comprar urnas novas. Ou comprar urnas novas ou acoplar uma impressora dentro da urna. Ou a pessoa votar duas vezes, votar lá e aqui. E aí se ela votar diferente nas duas também deu problema. Não, seria, exatamente. Porque ela vai querer agradar dois candidatos. Tem que ser a mesma urna. Aí ela fala, votei no senhor, só que ela não fala se votou na urna ou se ela votou na impressora. Então significa que eu teria que comprar novas urnas ou acoplar uma impressora nas urnas antigas, o que vai gerar um custo bastante grande. No Brasil Doutor, inteiro. Vamos falar de uma coisa muito séria no Brasil, financiamento de campanha. Qual é o melhor sistema? E isso que foi feito na Câmara dos Deputados, liberando doação para o partido, é um atraso. Não, isso é um paliativo, na verdade, né, Jonas? O que eles fizeram foi uma mudança para inglês ver. Porque hoje, como é que funciona? Que ainda não alterou nada, né? Hoje é possível financiamento empresarial. Então, pessoas físicas podem doar e pessoas jurídicas podem doar. Ao partido, inclusive. Ao partido, inclusive. Então, hoje a pessoa jurídica, vamos falar da pessoa jurídica pode doar para o partido e a pessoa jurídica pode doar diretamente para o candidato. O que eles fizeram com essa alteração agora? Proibiram que a pessoa jurídica doe diretamente para o candidato, mas continua podendo doar para o partido. O que dá na mesma. Numa eleição presidencial, por exemplo, reclama-se que o poder econômico dos grupos empresariais, etc., na eleição presidencial vai continuar da mesma forma. Ao invés de doar para a Dilma ou ao invés de doar para o Aécio, doa para o PSDB ou para o PT. Para o PT. E no final Mas para o deputado, isso não vai fazer com que o partido tenha sempre aqueles mais
mas amigos, né, entre aspas, aqueles que servem melhor o partido de forma honesta ou desonesta, e essas pessoas serão beneficiadas porque o partido vai escolher para quem dá o dinheiro? Também. Hoje a empresa fala, eu quero apoiar o Zé. Mas aí não, ela vai ter que entregar para o partido e o partido não gosta do Zé. E aí? Então, mas você acha bom que o partido controle isso? Não, então, acho péssimo. Esse é o problema. Porque aí a minha crítica é essa. Então, porque aí eu tenho que ser amigo do dono do partido. Isso, porque a pessoa, o empresário quer ajudar o Zé, mas então, ele não pode mais, ele é obrigado a entregar para o partido. E o partido não gosta do Zé, o Zé não vai ver o dinheiro do amigo dele. Exatamente, o partido vai dar para quem? Para os caciques. Para aqueles que estão sempre gravitando em torno do poder. Exatamente, então eu acho ruim. Qual é a melhor forma de financiamento de campanha? Veja, eu acho que dessa forma que está não muda nada, vai continuar havendo o abuso do poder econômico, vai continuar as empresas financiando a democracia brasileira, então isso não resolve. O que eu acho que deveria acontecer? Limitar a doação das pessoas jurídicas, hoje está em 2%, como é que funciona hoje? 2% do faturamento bruto do ano anterior. Anterior declarado. Vamos reduzir isso em 75%, vamos fazer 0,5%. 0,25%. Vamos fazer 0,5%. 0,5%. Por exemplo, então já cai o abuso a influência do poder econômico já cai bastante e de um outro lado a gente tem que aumentar o controle da justiça eleitoral. Então reduz a possibilidade de doação da pessoa jurídica e aumenta o controle da justiça eleitoral. Mas esse controle da justiça eleitoral não é impossível, doutor? Porque hoje, você vê uma entrevista hoje no UOL Notícias de um deputado, não vou me lembrar o nome dele agora, se não me engano ele é do Rio de Janeiro, que ele fala que a campanha política é muito cara. E o repórter pergunta para ele, mas a campanha política não custa só o que está declarado? E ele sai de esgueio, ele não responde a pergunta, quer dizer... Não, mas um controle absoluto não tem como mesmo, né, João? Então, eu acho muito difícil esse controle. Nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na França, nem na Suécia, nem em lugar nenhum, nem no Japão, nem em lugar nenhum. É impossível achar que a gente vai conseguir um controle 100%. Agora, com esses cruzamentos de informações, por exemplo, controle que a Receita Federal tem. A Receita Federal no nosso imposto de renda pode até ser que ela não tenha 100% de controle, mas ela tem aumentado a cada ano que passa, o controle dela está maior. Então, vamos tentar achar algum mecanismo. Qual é o melhor sistema, doutor? Essa pergunta que eu não... Então, eu acho, eu sou a favor do financiamento misto ainda, que é o atual, financiamento público e financiamento privado, inclusive de pessoas jurídicas. Mas pessoas jurídicas, insisto, vamos reduzir para 0,5% e vamos fixar um valor máximo. Então, é assim... 0,5%, máximo de 2 milhões de reais, por exemplo. Então, mais do que 2 milhões de reais, nenhuma empresa poderá doar. Então, se é um banco, se é uma grande empreiteira, não vai poder doar 50, 100, 200 milhões. Vai ficar ilimitado em 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Eu tenho dito, eu não sei se é possível, mas é uma ideia que passa pela minha cabeça, eu estudo muito esse assunto, de que as doações deveriam ser feitas para um órgão que seria um colegiado público, por exemplo, ou de pessoas notáveis. E essas pessoas receberiam essas doações e dividiriam de forma equânime, ou por número de eleitos já, ou uma outra fórmula que se descobrisse ou que se criasse. Mas que a doação fosse feita a um órgão que fosse gerenciado, e este órgão dividiria, não tirar o dinheiro público, mas alguém público retirar da iniciativa privada e distribuir de forma mais ou menos equânime. Funcionaria? Mas hoje já é possível você fazer doação para o fundo partidário, por exemplo. Então hoje pessoas... Mas não é difundido, né, doutor? Então, não é difundido, mas então você pode fazer doação para o fundo partidário e o problema aí não é a doação que se faz para o fundo partidário, o problema aí é como o fundo partidário é dividido. Porque como é que é a divisão do fundo partidário? 5% é dividido entre todos os partidos, de forma igual, e 95% é proporcional ao número de deputados federais de cada partido. Doutor Alexandre, para encerrar, nosso tempo está em cima da bala. Para encerrar, o que passa nessa reforma? O que vai mudar, na sua opinião? Eu acredito que passe ao fim da reeleição, que é alguma coisa mais ou menos de consenso, fim da reeleição. Mandato de 5 anos para todos os mandatos, menos senador, deve passar. Senador, eu chuto que vai aumentar para 10 anos. Então,
se de deputado passou para 5, de senador vai passar para 10 Basicamente anos. isso. Basicamente, a doação empresarial para o partido que foi alterada, eles no Senado devem manter também. Que é bom para eles. Basicamente isso, não vai... uma coisa que mudou também, que vai melhorar muito o Brasil, é o seguinte, a posse do presidente da República não é mais no dia 1º de janeiro. Que maravilha! Vai ser agora no dia 5 de janeiro. Olha, isso deve aí resolve todos os problemas do Brasil. Podemos comemorar a passagem de ano sossegado e só no dia 5 é que nós teremos novo presidente. Sairá fumaça branca do Palácio do Planalto e todos dirão, habemos presidente. Doutor Alexandre Rolo, que muito me honrou, um especialista em direito eleitoral, espero que volte outras vezes, que precisamos trazer esse tipo de conhecimento e distribuir entre as pessoas da nossa cidade. 30 segundos para falar tchau. Jonas, eu queria mais uma vez agradecer. Você fica brincando, eu fico dando risada e... Mas a ideia é essa, é fazer um programa descontraído. Eu queria agradecer a oportunidade, para mim foi uma honra estar aqui com você. Sempre que você cair na besteira de me convidar, eu vou aceitar. Que honra. E muito obrigado a todos que nos ouviram e é isso. Tá bom. Obrigado. Muito obrigado, digo eu, porque é uma honra incomensurável. Não tem como mensurar o tamanho da honra que eu sinto em receber aqui uma pessoa como o doutor Alexandre Rolo, com quem eu tenho o prazer de dividir algumas petições. Tem algumas petiçõezinhas lá onde tem as nossas 2 assinaturas. Isso para mim é de tanta honra que dá vontade de tirar uma cópia e colar na parede. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.